Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, o tema da aula de hoje é comentários sobre a aula que fala um pouquinho sobre introdução ao equilíbrio químico. Certo? Olá. Então, esse aqui é o tema da aula de hoje. A gente vai fazer alguns comentários sobre a aula de vocês. Bom, vamos começar então pela Fernanda. Fernandinha. Fernanda. Bom, primeiramente o que eu percebi foi que tanto a Fernanda quanto os outros, eu achei que a aula melhorou bastante. Vocês tomaram muitos cuidados em relação aos comentários feitos na aula anterior, né? Então, o que a gente pode perceber ali na aulinha da Fernanda, olhando para a lousinha dela que ela preparou? Ficou bem bonitinha a aula, viu, Fernanda? Parabéns. Parabéns a todos, de modo geral, todas as aulas ficaram bem bonitinhas. Então, eu vou fazer alguns comentários bem pontuais, tá? No sentido de estar melhorando sempre as aulas. Gente, vocês estão no 6º semestre, daqui a pouco vocês vão ser professores, né? Então, o principal recurso, o principal instrumento que o professor tem nas mãos dele é a lousa. É o principal instrumento de ensino. Por isso que eu estou fazendo questão de pegar esse instrumento e trabalhar ele com vocês direitinho, né? Então, estamos aqui, vamos pegar até mais uma aulinha para a gente trabalhar bem lousa, né? Acho que é importante para vocês. Então, assim, Fernanda, a aulinha da Fernanda, ela fez uma introdução muito bem feita, né? Então tem lá a parte inicial ali do lado esquerdo da lousa, o recorte para a primeira aula, a aula introdutória de equilíbrio tá muito bom, tá? Para uma aula de 30 minutos. Ela se atentou a fazer um exercício lá no final. Lembrando, Fernanda, que eu acho que é bom, que nem você escreveu o exercício, né? Claro que você tinha que mostrar o exercício aqui, porque foi esse até o comentário do tio. Olha, coloca exercício. Mas o ideal é que o exercício, nesse caso, seja projetado, né? Você utiliza o projetor e não a lousa para copiar o exercício. Ou você projeta o exercício em slides, ou se você está trabalhando com material apostilado ou livro, você pede para os meninos abrirem lá o livro, você lê o exercício com eles e resolve, né? Jamais escrever o exercício na lousa, né? Perde-se muito tempo escrevendo. Lembrando que o tio falou para vocês, a lousa não foi feita para escrever, né? Você escreve lá o enunciado, nada disso, bobagem, tá? E esse comentário serve para os outros também, beleza? Bom, terceiro item que o tio avalia, a voz, não dá para avaliar, né? Quarto item é a escolha da sequência dos conteúdos, foi muito bem feita, Fernanda, parabéns. A letra da Fernanda é uma letra bonitinha, muito boa. O sexto item, que trata da exploração de várias linguagens, gráficos e tabelas, tá? Ok, Fernanda, é isso mesmo. Você pensou o equilíbrio químico por meio de gráficos, tá? Eu só senti falta da representação do gráfico da concentração em função do tempo. Você só colocou o gráfico da velocidade. Acho que vale a pena, na medida que você está representando o gráfico da velocidade em função do tempo, acho que vale a pena você representar também o gráfico da concentração em função do tempo e sempre linkar com uma reação específica, né? Vou dar um exemplo aqui, e isso eu senti falta na tua aulinha. Então, por exemplo, botar corzinha, né?
Olha lá, ó, quer ver? Ó? Então, e aí esse comentário fica para os outros também, né? Se eu tenho uma substância A se convertendo numa substância B, se eu tenho uma substância A se convertendo numa substância B, né? Eu posso fazer o gráfico da concentração em função do tempo e o gráfico da velocidade em função do tempo. E aí, gente, eu boto a corzinha marrom para descrever a substância A aqui na concentração, e eu boto a corzinha rosa para descrever a substância B. Né, ó, isso daqui, ó, essa parte aqui, ó, é muito importante para o entendimento do aluno. Qual que é a concentração inicial do meu reagente? Ela é alta no começo. À medida que o tempo vai passando, essa concentração vai caindo, né? Olha lá. Qual que é a concentração do meu produto num tempo inicial? Ela é zero, né? À medida que o tempo vai passando, essa concentração vai subindo. E tem, né? Ok? Então, aqui está o tempo. Aqui está o tempo. Isso daqui você pode fazer com seus alunos. E a velocidade de reação, né? A velocidade de reação de conversão de A em B inicial, ela é alta, né? Ela é alta. À medida que o tempo vai passando, essa velocidade vai caindo, né? E aí é muito importante você linkar esses dois gráficos com a reação e tentar explicar para os seus alunos por que a velocidade da reação nesse sentido ela vai caindo. Por que a velocidade de conversão de A em B vai caindo? Tentar explicar isso por meio de tentar imaginar as partículas dentro de um recipiente. Isso tem a ver com choque efetivo, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui porque a gente não pode dar uma aula de cinética, né? Mas é fundamental que você faça isso, né? Então essa velocidade vai caindo, tem um motivo para isso, por causa dos choques efetivos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Então essa velocidade vai caindo, é marrom, né? Essa velocidade vai caindo. Por outro lado, a velocidade de conversão de B em A, esse sentido, essa velocidade vai subindo. Então tudo isso aqui, e a situação de equilíbrio é quando isso daqui se iguala, né? Dá para explicar por meio de choque, só que aqui eu demoraria pelo menos uns 10 minutos para ficar explicando isso, não é esse o propósito, tá? Entendeu, Fernanda? Então você só trouxe pra gente esse gráfico e não linkou isso aqui com uma situação real, né? Então é sempre bom você linkar um gráfico com outro e linkar isso com uma situação real. E mostrar para os alunos que esse gráfico é consequência desse, né? Aqui, essa velocidade começa a cair, essa velocidade de conversão nesse sentido começa a cair porque a concentração começa a cair. O número de partículas começa a diminuir. Se o número de partículas começa a diminuir, o número de choques efetivos diminui, né? Enfim, é só um aspecto pontual aí da tua aula, tá? Que mais que a gente pode comentar aqui da aula da Fernanda? Explorou outras linguagens, organização da lousa ficou bem interessante, tá? O item 7, organização da lousa, ficou bem bonitinha a lousa. Item 8, problemas de conteúdo não foi encontrado. Item 9, dinâmica entre a escrita e a fala, né? Deixa hiato. Então, nesse item 9, onde a gente pensa como é que você articula a escrita e a fala, né? Eu tenho um comentário para fazer. E aí é só uma opinião, pode ser que você consiga fazer isso. Quando a gente olha para a sua aulinha lá, Fernanda, olha lá, eu não sei até que ponto esse item 3, da forma como você organizou aqui, se isso aqui contribuiria para você ter uma boa dinâmica dentro da sala de aula, tá?
Eu acho que isso daqui daria, você perderia muito tempo olhando para a lousa para construir isso aqui. Então não sei se esse esquema, da forma como você montou, contribuiria para a tua fala e escrita ao mesmo tempo. Acho que aqui está muito poluído de caracteres, isso atrapalharia a sua aula, tá? Mas é uma opinião, talvez você consiga materializar isso de uma forma interessante na sala, tá? Lembrando sempre, a gente sempre tem que buscar economia de caracteres, para não ficar toda hora escrevendo, né? E aí a aula fica pouco dinâmica, tá? Eu acho que essa construção que você fez aqui não iria contribuir muito para a tua aula, tá bom? Vamos ver. O que mais que a gente pode observar aqui na tua aula? Lousa limpa ou poluída, eu acho que sua lousa ficou boa, tá? Acho que daria para limpar um pouquinho a quantidade de caracteres, mas ficou boa. Montou esquemas interessantes? Sim, eu acho que ficou bom, só ficou faltando o gráfico da concentração. A parte de transposição didática, se refletiu com os alunos, usou e abusou de analogias e exemplos, isso não dá para saber, né? Porque isso tem muito a ver com a fala e não com a escrita. Pensou no contexto, no significado e importância daquele conteúdo e justificativa. Também não consigo enxergar isso na tua aula aqui, só olhando para aquilo que você materializou. Que mais aqui que a gente pode perceber? Deu destaque adequado para os conteúdos realmente relevantes para essa aula inaugural? Sim, tá? Seu trato com a sala foi promissor, não sei, né? Elabora perguntas, é socrático, em relação à segurança na sala, tudo isso não dá para eu avaliar, mas de modo geral, Fernanda, ficou bom, tá? Na tua aula. Eu gostei. Eu acho que, de modo geral, todos melhoraram da primeira aulinha para essa, tá? Bom, vamos lá. Terminamos aí os comentários sobre a aulinha da Fernanda. Vamos para a aula do Vitor. Vitão. Vamos lá. O que a gente percebe aqui na aula do Vitor? Comentário sobre a aula do Vitor. Então tá lá, fez introdução, maravilha. O recorte foi adequado? Sim, foi. A voz não dá para eu avaliar. A escolha da sequência dos conteúdos foi bem feita, tá? Lá, o Vitor trouxe o gráfico da velocidade e da concentração. O que eu senti falta, Vitor, foi de você botar a mesma corzinha para reagente e produto, isso organizado nos gráficos, tá? Você não se atentou para isso. Acho que isso aqui traz uma didática bem interessante pro aluno, né? A parte visual é importante para o aluno enxergar, né? Então a escolha das suas cores ali não foi bem feita no seu gráfico, tá? Então tomar cuidado com isso. Isso aqui ajuda muito no entendimento, beleza? Legal, olha lá, você ressaltou que a situação de equilíbrio é quando essas velocidades se igualam, tá? Ficou bem legal. Então a escolha do conteúdo foi bem feita, a letra tá bonitinha. Explorou outras linguagens, gráficos, tabelas, explorou, tá? Você não botou tabela, mas não precisa toda aula botar tabela, você botou gráfico. A organização da lousa tá bem feita, tá bem bonitinha. Não enxerguei problemas de conteúdo. Pensando na dinâmica da escrita e da fala, né? Será se essa lousa contribuiria para você ter uma aula dinâmica ou deixaria hiato? Eu acho que daria perfeitamente para materializar essa aula sem deixar hiato, tá? Eu acho que tá bem legal a tua aula, você procurou economizar caracteres, mas isso daí tem muito a ver de você sentir, né? De você
Sempre, quando possível, você tem que economizar caracteres, tá? Vitão, você colocou aquela questão lá no final, né? O exercício, da forma como eu até comentei, ó. Tem que trabalhar exercício e tudo mais, mas jamais copiar o exercício na lousa, tá? Ok, você colocou lá o enunciado, explique o que é equilíbrio químico, blá, 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 blá. Mas aquilo, na verdade, o exercício a gente pega na apostila, no livro ou projeta, tá? Jamais escrever o exercício na lousa, porque a gente perde muito tempo fazendo isso. Tá, o que mais aqui? Organização da lousa. A lousa tá limpa ou poluída, tá limpinha, tá bonitinha. Problema de conteúdo não, a organização da aula da lousa ficou boa. Economizou caracteres, sim. Montou esquemas interessantes, sim, tá? Refletiu com os alunos, fez transposição didática, usou e abusou de exemplos. Não dá para enxergar isso aqui, porque isso daí tem a ver com a fala também. Pensou no contexto, no significado e importância do conteúdo. Também não dá para enxergar isso. Você falou ali da respiração, né? Olha lá, você fez o comentário ali para você mesmo, com outra corzinha, né? Tá? Pensou sim no contexto. Que mais? Deu destaque adequado para os conteúdos realmente relevantes? Sim. Para uma aula introdutória, sim, tá ótimo. Seu trato com a sala foi promissor? Não sei. Né? Elabora as perguntas, é socrático? Também não dá para saber, tem muito a ver com a fala. Eu acho que é isso, Vitão. Tá bem legal sua aulinha. Eu gostei bastante. Vamos lá. Falamos do Vitor, agora vamos falar da aulinha da Paula. Vamos para a aulinha da Paula, então. A Paula fez a introdução, tá bem legal ali, tá? Recorte foi adequado para 30 minutos, tá ótimo, tá? Foi bem adequado. A Paula também acho que cometeu o mesmo pecado da Fernanda, né? Colocou só o gráfico da velocidade, né? Então vale a pena, Paulinha, trabalhar o gráfico da velocidade juntamente com o gráfico da concentração, porque esse gráfico justifica esse, né? E correlacionar isso com uma reação real. Você pode colocar a letrinha A e B e tudo mais, ou usar um exemplo específico, tá? Pode usar, por exemplo, o gráfico da decomposição da amônia, por exemplo, ou da produção da amônia, né? E aí colocar cada componente com uma cor diferente e mostrar essas componentes com as corzinhas aqui, ó, e relacionar, tá? A Paula também fez só com o gráfico da velocidade. Não, é sempre bom mostrar o gráfico da concentração junto com o da velocidade. Bom, então o recorte está adequado, a voz não dá para avaliar, a sequência dos conteúdos foi bem feita, a letra da Paula é uma letra bem bonitinha. Explorou outras linguagens? Sim, ela explorou tabela e gráfico, tá? Ficou faltando o gráfico da concentração, mas sim, ela explorou a tabela e o gráfico. Ela explorou também lá no exercício a representação de partículas, é bem legal fazer isso, né? E aí, Paula, também a mesma coisa, né? O exercício a gente nunca escreve ele na lousa, tá? Sempre projeta ou lê com os alunos no material apostilado deles. Então explorou outras linguagens, sim. Organização da lousa, tá bem organizadinho, tá bem bonitinha a sua lousa. Fora o exercício lá no final, Paulinha, eu percebi que você tomou bastante cuidado com a economia de caracteres, né? No item 2 lá, eu deixaria de colocar aquela frase: equilíbrio químico é o estado no qual essas velocidades de reações diretas e inversas se igualam, né?
troca isso, V1 é igual a V2, né? V1 nesse sentido se iguala a V2 nesse sentido, né? Deixa aquele enunciado que você colocou lá de maneira escrita, deixa aquilo lá para fala, coloca aquilo a lápis, por exemplo, sinalizando para você mesma que aquilo lá é algo que você deve falar e não escrever, né? Que a situação de equilíbrio é isso aqui, né? É quando V1 se iguala a V2. Mas jamais escrever aquela frase, acho que não precisa, tá? Evitar, sempre quando possível, economizar caracteres. Isso traz dinâmica para a aula, tá? Então, organização da lousa, ok. Explorou outras linguagens, sim. Problemas de conteúdo? Não, Paulinha, não teve problema de conteúdo. O que eu percebi foi que aqueles números na tabelinha que você construiu, tem alguns que estão errados, tá? Eu chequei um por um e tem número ali que está errado. Aliás, fica a dica, né? Eu acho que esse tipo de construção, onde você coloca o valor numérico e tudo mais, quando você pensa isso na dinâmica, fica muito ruim para a aula, né? Acho que nesse momento aqui não é, nesse momento inicial, onde você está introduzindo o conceito de equilíbrio, fica muito complicado você tratar isso de maneira quantitativa, de maneira inicial. Então, eu achei que essa estratégia que você tomou aqui, talvez não traga uma certa dinâmica para a tua aula, tá? E cuidado com os números. Tem números aqui, ó. Então, quer ver, ó? Até a primeira linha tá ok, a segunda tá ok. Nessa terceira linha já tem um errinho aqui, ó. Se eu não estou enganado, aqui é 0,25, aqui é 0,75, tá? Porque é 1 para 1 para 1 para 1. Então, e tem mais errinhos aqui, tá? Então, mas toma cuidado, eu acho que essa construção que você fez, essa tabela, e aí, é claro, você vai sentir isso na tua aula, né? O momento que você começa a construir uma tabela numérica com seus alunos, você vai percebendo ali que a dinâmica da aula não vai ficando muito boa, tá? Porque talvez não seja a hora de tratar numericamente o equilíbrio, ok? Deixa eu ver aqui a dinâmica da escrita e da fala. Eu acho que para essa lousa que você montou, deixaria sim hiato, tá? Lousa limpa ou poluída. A lousa, ela tá bonitinha, tá? Mas eu acho que você não fez a devida economia de caracteres em alguns pontos. Montou esquemas interessantes, sim. Faltou o gráfico da concentração, mas de modo geral ficou bom. Fez transposição didática, refletiu com os alunos, usou e abusou de analogias e exemplos. Olha lá, ó, o exemplo ali da hemoglobina, né? Trouxe para o contexto, inclusive, a situação de equilíbrio, é legal, tá? Poderia dar mais exemplos, mas ok, trouxe o exemplo do NO2 também, beleza. Tá, vamos ver aqui. Explorou, tananã, deu destaque adequado para os conteúdos realmente relevantes? Sim, né? Eu acho que para uma aula inicial é isso mesmo. O seu trato com a sala foi promissor, é simpático, é divertido, tem vontade de ensinar, tudo isso não dá para eu avaliar. Elabora perguntas, é socrático, só olhando para o registro físico da aula não dá para saber. Acho que é isso, Paula. Essas são as considerações para a tua aula. Muito bem, para finalizar então, vamos falar um pouquinho sobre a aula do Jean. Bom, a aula do Jean também, ele fez introdução, tá direitinho ali. O recorte foi adequado para 30 minutos, tá ok. A voz não dá para avaliar. Escolha da sequência do conteúdo, né? Foi bem feita? Sim, foi bem feita. A letra do Jean é bem bonitinha também. Explorou outras linguagens, gráficos, tabelas, sim, explorou, tá?
De novo, o Jean. Ih, cadê o gráfico? Ih, o Jean, olhando ali para os gráficos, o Jean tem coisa estranha ali, viu, Jean? Agora que eu tô percebendo. Você só fez gráfico da concentração em função do tempo. Tá? Você não fez o gráfico da velocidade. Tem que olhar direitinho esses gráficos depois. E faz daquele jeito que o tio mostrou para vocês aqui, ó. Correlaciona uma reação com o gráfico da concentração e o gráfico da velocidade. Tá? Então ficou faltando isso aqui, Jean. É fundamental você mostrar isso para os alunos. O Jean só fez gráfico da concentração ali e de uma forma, né? Acho que você quis mostrar os 3 exemplos possíveis, né? Onde o produto, a concentração passa da concentração do reagente. Existem situações onde a concentração do produto fica igual à concentração do reagente. E existem situações onde a concentração de produto fica menor do que a concentração de reagentes, né? Mas ficou faltando a parte fundamental, a parte gráfica fundamental, que é quando efetivamente ocorre uma situação de equilíbrio, onde a velocidade de conversão de um no outro e de outro no um, elas se igualam, tá? Então ficou faltando isso aí, Jean. Que mais? Organização, explorou outras linguagens, ok. Outra coisa, Jean. Organização da lousa. Ficou bem bonitinha a sua lousa, tá? Ficou uma pintura bem bacana. Problema de conteúdo, não. Dinâmica entre a escrita e a fala. Pensando se você vai deixar hiato ou não. Aí, aqui também, Jean. Você construiu uma tabela, né? Que eu não sei até que ponto isso aqui contribuiria para que sua aula ficasse dinâmica. Olha, tenta se imaginar desenhando esse balãozinho e pintando ele de uma forma, né, com uma cor bem escura, esse balãozinho uma cor com um tom mais claro, né? Você está querendo mostrar aqui para os alunos a mudança de tom representando a mudança de concentração. Eu entendi o que você está querendo fazer com isso aqui, né? Só que isso aqui, pensando na dinâmica de aula, ficaria bem complicado, né? Não sei até que ponto você conseguiria trazer dinâmica para sua aula com esse esquema, tá? Então, eu acho que isso aqui não contribui para a tua aula, não. Bom, a lousa tá limpa ou poluída, economizou nos caracteres. Sim, eu acho que de modo geral você pensou na economia de caracteres, tá? Tirando aquela tabela dali, eu acho que de modo geral tá legal. Montou esquemas interessantes, sim. Acho que faltou o gráfico da velocidade, mas de modo geral você conseguiu montar esquemas interessantes. Fez transposição didática, refletiu com os alunos, usou e abusou de exemplos e analogias. Essa parte não dá para avaliar muito, mas exemplo e analogia e trazer para o cotidiano. Você usou ali o exemplo da hemoglobina, né? Acho que isso daí é legal. Pensou no contexto, sim. O caso da hemoglobina é um caso particular, onde você está pensando no contexto. Deu destaque adequado para os conteúdos realmente relevantes? Sim, tá? O seu trato com a sala foi promissor? Não sei, não dá para avaliar isso. É socrático, elabora perguntas, tudo isso não dá para saber direito, né? Mas de modo geral é isso aí, gente. Acho que ficou bem bacaninha as aulinhas de vocês, melhorou bastante, né? Em relação ao anterior. E eu queria propor como atividade um outro tema para trabalharmos. Então, nós vamos fazer esse mesmo tipo de atividade com outro tema para a aula. E o tema para essa próxima aulinha será pH e POH, certo? Então, esse tema de aula, pH e POH,
é a nossa próxima atividade. Beleza? Que vai ficar para domingo a entrega dele. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez, mais um exercício de preparação de aula GLS, aula giz, lousa e saliva. Tá bom? E aí a gente finaliza. Esse daqui vai ser a última aulinha que a gente vai planejar e vai mandar pro tio. Beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e até a nossa próxima atividade.